Ucrânia. Sou Javier Donoso, direto do coração da Ucrânia. Nesta edição veremos: a Conferência de Segurança de Munique começa enquanto as negociações entre Ucrânia e Rússia em Abu Dhabi não apresentam avanços. A Ucrânia receberá mísseis interceptores Patriot, enquanto mísseis de soldados norte-coreanos sofrem baixas ao apoiar a guerra da Rússia. Noruega e França concordam em apoiar militarmente a Ucrânia com 700 milhões, enquanto a Rússia não responde e manipula com Oresnik. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo. Encontre-nos no Facebook e no YouTube como UATV Espanhol. É inaugurada a Conferência de Segurança de Munique, um dos principais fóruns globais sobre política externa e defesa. Este ano, a atenção internacional está voltada prioritariamente para a agressão russa contra a Ucrânia e suas implicações para a segurança europeia e mundial. Durante o encontro, chefes de Estado e de governo, ministros da Defesa e das Relações Exteriores, assim como altos comandantes militares e especialistas, debaterão as ameaças militares atuais, a dissuasão frente à Rússia e a necessidade de fortalecer as capacidades de defesa coletiva. Está prevista a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que terá uma agenda intensa de contatos diplomáticos. Ao longo dos 3 dias da conferência, são esperadas inúmeras reuniões bilaterais e multilaterais, nas quais a Ucrânia buscou consolidar o apoio político, militar e financeiro de seus parceiros. O presidente Volodymyr Zelensky pediu aos aliados que aumentem a pressão sobre a Rússia. O chefe de Estado enfatizou que o agressor também representa uma ameaça para a Europa. A União Europeia também enfrenta o risco de ataques russos, que a Ucrânia está repelindo atualmente. Os russos não devem achar que seus mísseis e seus Shahed estão ajudando de alguma forma. Eles só complicam as coisas e minam as oportunidades diplomáticas, que francamente já são escassas. É justamente por isso que é necessário apoiar a Ucrânia. É necessária uma pressão suficiente sobre a Rússia. A guerra deve terminar com segurança garantida. E, claro, sem recompensas para o agressor. Esses são os pré-requisitos para evitar que a Europa seja simplesmente devastada por novos ataques russos, novas agressões e os mesmos ataques massivos contra outros estados europeus que estamos repelindo atualmente na Ucrânia. Atualmente, não há uma necessidade urgente de retomar o diálogo com o ditador russo Putin. Foi o que informou o presidente francês Emmanuel Macron durante uma cúpula informal de líderes da União Europeia na Bélgica. Ele afirmou que os europeus devem se preparar para iniciar as conversas no momento oportuno. Macron enfatizou que a União Europeia busca garantias de segurança para a Ucrânia. O debate também se concentrou na arquitetura de segurança da Europa como um todo. Vale lembrar que, em dezembro, o presidente francês anunciou sua intenção de retomar as conversas diretas com o ditador russo. No início de fevereiro, ele enviou seu assessor diplomático a Moscou. Durante a reunião de Ramstein, os aliados prometeram 35 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Foi o que anunciou o secretário de Defesa britânico John Healey durante uma coletiva de imprensa após a reunião de contato em Bruxelas. Healey enfatizou que a missão dos países, principalmente em Ramstein, permanece inalterada: apoiar a Ucrânia em sua luta atual e contribuir para a paz e o acordo futuro. Nós nos comprometemos a fornecer à Ucrânia uma nova assistência militar no total de 35 bilhões de dólares. Por sua vez, o Reino Unido está oferecendo à Ucrânia a maior assistência militar de sua história. E nesta reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, foi anunciado um novo pacote de assistência urgente em defesa aérea para Kiev no valor de 500 milhões de libras, uma prioridade absoluta para o presidente Zelensky. O que aconteceu em Budapeste não pode se repetir. A guerra da Rússia contra a Ucrânia deve ser interrompida para que Kiev possa avançar como um Estado soberano, com garantias de segurança e para que o ditador russo Putin jamais tente outro ataque. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou isso em uma coletiva de imprensa após a reunião dos ministros da Defesa da Aliança na sede da OTAN. Temos um único objetivo: acabar com essa guerra de forma que a Rússia não tente atacar novamente. Portanto, a guerra deve terminar de modo que a Ucrânia possa avançar como um Estado soberano, com garantias de segurança para que Putin não tente atacar a Ucrânia novamente. Em outras palavras, para que o que aconteceu em Budapeste e Minsk não se repita.
As negociações entre Ucrânia e Rússia em Abu Dhabi ainda não registram avanços significativos, segundo informa a The Atlantic. A delegação ucraniana informou ao presidente Zelensky que a postura do Kremlin permanece inalterada. Segundo a imprensa, a parte russa continua exigindo a transferência de territórios ucranianos. Enquanto isso, os mediadores norte-americanos demonstram uma frustração crescente com a falta de resultados. Kiev acredita que o espaço para a diplomacia está diminuindo gradualmente, alegando os processos políticos internos nos Estados Unidos como motivo para isso. Com a chamada fase ativa da campanha eleitoral, Donald Trump poderia mudar seu foco nas negociações. Nesse caso, o processo poderia perder importância para Washington, aponta The Atlantic. A Ucrânia receberá aproximadamente 35 mísseis interceptores para seus sistemas de defesa aérea Patriot. Foi o que anunciou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, após a reunião de Ramstein na sede da OTAN. 3 dezenas de mísseis serão fornecidos pelos Estados-membros do Grupo de Contato para a defesa da Ucrânia, e a Alemanha fornecerá 5 mísseis adicionais. Quanto à defesa aérea, decidi propor espontaneamente ao final da nossa sessão que a Alemanha doasse 5 mísseis interceptores PAC-3 adicionais à Ucrânia, caso outros países parceiros doassem coletivamente 30 PAC-3. Todos sabemos que estamos falando de salvar vidas. É uma questão de dias, não de semanas, nem de meses. Portanto, posso assegurar a vocês que estamos no caminho certo. Boris Pistorius, ministro da Defesa alemão, após a reunião de Ramstein. Faça com que a verdade alcance mais pessoas. Compartilhe, comente e inscreva-se. Encontre-nos no Facebook e no YouTube como TV Espanhol. Vamos continuar. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 800 soldados russos no último dia. A informação foi divulgada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 5 tanques, 3 veículos blindados, 41 sistemas de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes, um sistema de defesa aérea e 16 mísseis de cruzeiro. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu, no total, 1.150.950 soldados. Também foram destruídos 1.239 drones e 127 veículos automotores. A inteligência da Coreia do Sul informou que cerca de 6.000 soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos enquanto combatiam ao lado das forças russas na guerra contra a Ucrânia. Segundo dados divulgados pela agência Yonhap, cerca de 10.000 militares da Coreia do Norte, incluindo engenheiros militares, teriam sido enviados para a região russa de Kursk, onde foram registrados confrontos. Além disso, cerca de 1.100 soldados retornaram a Pyongyang no final de 2025. Eles podem ser enviados novamente para a linha de frente. As autoridades sul-coreanas apontam que, apesar das elevadas baixas, o exército norte-coreano estaria adquirindo experiência em combate moderno e avançando na modernização de seus sistemas de armas, supostamente com apoio técnico russo. O relatório confirma a crescente cooperação militar entre Moscou e Pyongyang e evidencia a dimensão internacional que o conflito armado na Ucrânia adquiriu. A Conferência de Segurança de Munique anunciou a participação da maior delegação norte-americana até hoje, liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que já chegou à Alemanha. O secretário de Estado anunciou que planeja se reunir com o presidente da Ucrânia durante a Conferência de Munique. Ele pretende abordar a questão do fim da guerra o mais rápido possível. Acho que ele está lá, e é possível que o vejamos. Queremos que a guerra acabe. As pessoas estão sofrendo. É a época mais fria do ano. O sofrimento é inimaginável. Esse é o problema das guerras. Por isso elas são e é por isso que há mais de um ano estamos trabalhando tão duro para acabar com elas. A mensagem de Paris é clara. Antes de negociar com o Kremlin, a Europa deve falar com uma só voz. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que, antes de qualquer diálogo direto com o líder do Kremlin, o ditador Putin, a Europa deve definir uma posição comum, clara e firme. Macron ressaltou que não se trata de acelerar as conversas, mas sim de preparar cuidadosamente uma estratégia conjunta entre os países europeus. Segundo ele, os líderes devem primeiro concordar sobre o que exigir de Moscou, especialmente no que diz respeito às garantias de segurança para a Ucrânia e à estabilidade do continente. As declarações acontecem no contexto dessas consultas entre capitais europeias para coordenar uma postura unificada diante da Rússia.
Paralelamente, a alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas, trabalha em propostas que podem fazer parte de um eventual roteiro diplomático. Na madrugada de 13 de fevereiro deste ano, as forças russas lançaram um ataque com uma combinação de mísseis balísticos Iskander-M e 154 drones de diferentes tipos, incluindo Shahed, Gerbera e Almaz. A defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar 111 desses drones inimigos utilizando forças aéreas, sistemas antiaéreos, guerra eletrônica e unidades móveis de defesa. Segundo o relatório, pelo menos 43 drones ou outros aparelhos conseguiram sobrevoar as defesas e caíram ou impactaram em diferentes posições, enquanto a situação do ataque continuava se desenrolando ao amanhecer. França e Noruega assinaram um acordo que fornecerá à Ucrânia novas capacidades de vigilância diária, reconhecimento de situação, assim como bombas aéreas. O acordo oferece à Noruega e à França a oportunidade de cooperar no fornecimento de equipamentos de defesa únicos e necessários, comprando de fabricantes franceses ou fornecendo a partir de assistências francesas. Na primeira fase, a Noruega contribuirá com aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de coroas norueguesas, o que equivale a 440 milhões de dólares, e a França garantirá um empréstimo de aproximadamente 3 bilhões de coroas norueguesas, 300 milhões de dólares. A Ucrânia está vivendo seu quarto inverno desde a invasão. Como consequência dos ataques russos, o país enfrenta enormes necessidades militares, civis e humanitárias. Um novo acordo entre a Noruega e a França nos permite cooperar para fornecer as capacidades que a Ucrânia precisa. A França está se tornando um aliado cada vez mais importante da Noruega. No ano passado, assinamos uma parceria estratégica que prevê uma cooperação mais estreita em matéria de segurança. A cooperação para apoiar a Ucrânia é mais uma demonstração dos esforços conjuntos para fortalecer a segurança europeia. Jonas Gahr Store, primeiro-ministro da Noruega, em uma mensagem no site do governo norueguês. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que prefere não chegar a nenhum acordo de paz do que aceitar um desfavorável para a Ucrânia. Em uma entrevista à The Atlantic, Zelensky destacou que, embora existam pressões externas, inclusive dos Estados Unidos, não permitirá que a Ucrânia seja obrigada a ceder soberania ou segurança em troca de um cessar-fogo. O mandatário ressaltou que o país continua forte no campo de batalha e está disposto a prolongar o conflito se isso garantir uma paz digna, sem abrir mão de princípios fundamentais nem de territórios estratégicos. Essas declarações acontecem em meio a contínuas iniciativas diplomáticas internacionais, enquanto os aliados buscam um marco de negociação que possa pôr fim à guerra iniciada pela Rússia. O Parlamento Europeu aprovou um pacote de apoio financeiro para a Ucrânia, no valor de 90 bilhões de euros para os anos de 2026 e 2027. Desse montante, 60 bilhões serão destinados ao fortalecimento da defesa e à compra de armamentos, enquanto 30 bilhões serão usados como apoio ao orçamento e financiamento macroeconômico. A medida foi apoiada pela maioria dos eurodeputados e agora aguarda a aprovação formal do Conselho da União Europeia para que a Comissão Europeia possa iniciar os desembolsos ainda nesta primavera. O financiamento está condicionado ao cumprimento de reformas internas, incluindo o Estado de Direito, o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos. Com esse apoio, a União Europeia demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e militar da Ucrânia diante da agressão russa. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a parte ucraniana está pronta para uma nova reunião com a delegação russa para resolver a guerra na Ucrânia, mas a Ucrânia continua extremamente cautelosa em relação às próximas manipulações com Oreshnik. Nossa equipe de negociação trabalha constantemente. Eles estão em contato com a parte americana. A Ucrânia está pronta para se reunir com a delegação russa. Infelizmente, ainda não há respostas firmes da Rússia sobre o que está sendo proposto para a próxima semana. Definitivamente, isso não se trata de paz. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em seu discurso noturno de 12 de fevereiro de 2026. E assim encerramos este resumo informativo. Enquanto é inaugurada a Conferência de Segurança de Munique e as negociações em Abu Dhabi entre Ucrânia e Rússia não apresentam avanços,
a Ucrânia reforça suas defesas com o chamado de mísseis interceptores Patriot, em meio a um número dramático de milhares de baixas norte-coreanas que lutam ao lado da Rússia. Ao mesmo tempo, Noruega e França confirmam um apoio militar conjunto de 700 milhões de euros, enquanto Moscou mantém seu silêncio e manobra com a situação de Oreshnik. Com esses desdobramentos, a atenção internacional continua voltada para a guerra e para os esforços de fortalecimento da segurança na Ucrânia. Isso é tudo por hoje. Conta pra gente de qual país você está nos assistindo e compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se, a Ucrânia luta e o mundo tá vendo. Glória à Ucrânia e glória aos heróis.